Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Está no ar mais um podcast Conexão Sepaco. É o nosso podcast do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, onde aqui nós trazemos temas importantes. E hoje nós vamos tratar de um tema que também é muito importante para a escola, porque existem já muitos projetos desenvolvidos, que é a literatura. E para tratar desse tema, eu recebo aqui o professor Mário, recebo também o Arthur que é aluno do terceiro ano do ensino médio, a quem nós damos as boas-vindas para iniciar esse bate-papo do nosso Conexão Sepaco de hoje. Seja bem-vindo, Arthur. Muito obrigado pela oportunidade. Eu me sinto honrado de estar aqui na presença do Mário, que ele foi um professor que me estimulou muito na escrita. E o professor Domingos, ele foi uma grande inspiração para mim, por mostrar que é possível, que eu sempre tive o hábito de escrever, mas exemplos como eles mostraram para mim que é possível chegar no patamar de escrever um livro. Certo. Professor Mário, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Conexão Sepaco. E que tema bacana esse, né? Falar sobre literatura. Muito feliz pela oportunidade e pelo convite de conversar sobre literatura na presença do Arthur. Novamente, Sidney, nós aqui, né, falando um pouco sobre tudo. E o Arthur, ele está desenvolvendo a sua escrita, está trabalhando, já escreveu uma antologia conosco e desde então ele vem desenvolvendo muito bem a escrita dele. Graças à vontade de ler, de estar informado, curiosidade, a gente percebe uma escrita um pouco diferente, tá? E não poderíamos deixar de falar do Domingos, que como a inspiração para ele, também é uma inspiração grande para mim. Quando conheci o Domingos como escritor, conversamos, vi um escritor do meu lado e vi, não, também eu posso escrever meu livro. É como se tivesse o caminho se tornasse mais fácil com ele perto. Exatamente. A gente pode dizer que a literatura ela serve também para despertar também a imaginação, né? A busca por conhecer mais, por escrever mais, por buscar mais conhecimento. Você poderia dizer o quanto ela está sendo importante na sua vida? Eu acredito que a literatura ela tenha vários papéis além do entretenimento. Entre eles, o que eu acho mais importante, que é o de ensinar sobre o mundo. Porque quando você lê uma obra, você está se deixando enxergar o mundo por uma ótica do escritor, pela ótica daquele que você está consumindo a obra. Eu, por exemplo, eu consumi muito as obras de Franz Kafka, certo? E me deu uma visão de mundo muito fechada, uma visão de mundo muito pesada. Só que você ter maturidade de ler vários pontos de vista faz com que você tenha além da imaginação ficar mais fértil, você se torna mais tolerante a ver dois lados de uma história. Então a literatura tem esse papel de, além de entreter e mostrar sobre a sociedade em geral, ele de ensinar você a pensar muito além do que está escrito. Professor Mário, o Arthur tocou num ponto que eu acho que é muito importante também a gente tratar aqui, que é nos pontos de vista de cada obra, porque a obra ela é escrita por um escritor, então o escritor ele tem realmente a sua forma de ver o mundo, né? E de escrever sobre ele e sobre a sua percepção sobre ele. E eu achei interessante na hora que ele fala isso, de ter as visões e de ser tolerante com as visões, né? Como é que você enxerga isso já no aluno, né, que já se depara diante dessas visões e como ele pode crescer ainda mais com isso? É uma visão um pouco à frente para um aluno, né? Um aluno que lê um livro já esperando várias percepções, várias análises, nós já percebemos uma maturidade aí na sua leitura, até futuramente na sua escrita, tá? Porque quando nós lemos um livro, nós viajamos em ideias diferentes, em contextos diferentes. Então, quando você já está aberto para essa ideia, sabendo que, não, vou ler um livro e vou ter um ponto de vista diferente sobre alguma coisa, eu costumo dizer na sala de aula que a literatura ou ela nos humaniza ou nos desumaniza. Então, nós já vamos abertos para várias percepções.
E esse é o primeiro ponto de partida para o entendimento de um livro, de uma leitura. Eu tenho percebido, às vezes, muita busca por leitura por algo que está faltando naquela pessoa. Ou então por algo que ela está procurando. Eu estou procurando sobre um determinado tema, então eu vou procurar um autor, ou então um título de um livro que vá ao encontro daquilo que eu procuro. Então, assim, como é que você vê essas várias buscas das pessoas, tanto por ler, como também por escrever? Essa busca da leitura, às vezes, como eu já tenho alguns exemplos de algumas mães, elas pedem, tio Mário, meu filho não está lendo, o que eu faço para que ele leia? Então, nós temos que buscar e entender o perfil daquele aluno. Tá? O aluno gosta de histórias em quadrinhos. Mas meu filho não quero que ele leia histórias em quadrinhos, eu quero que ele leia um outro tipo eu quero que ele leia um romance, por exemplo. E aí, quando o aluno começa, às vezes, por um incentivo, ele talvez ele se desgaste na leitura e não, isso aqui ainda não é o que eu quero. E aí acaba perdendo o hábito de leitura. O que ele não tinha acaba ficando ainda mais para trás. E aí o que é que a gente tem que primeiro entender o que é que o aluno gosta. O aluno, a gente vai conversar, vai procurar, eu gosto de tirinhas, eu gosto de quadrinhos, eu gosto de um livro mais curto, eu gosto de um livro que tenha uma leitura que seja uma leitura mais simples, eu quero ver um livro que tenha uma leitura mais rebuscada. A partir daí nós entendemos o perfil do aluno e começamos a direcioná-lo, que o gosto da leitura vem pelo que você gosta de ler. Eu vejo que esse é o principal ponto a ser analisado por todos. E não é uma coisa, não é algo que eu vou conseguir a leitura de uma hora para outra. É um processo. Confesso que quando eu comecei aqui em 2017, as mães falavam comigo, nós vamos colocar seu filho para ler, no próximo mês vai dar certo. E aí eu fui percebendo pela minha inexperiência e pela minha experiência que é um processo que demora um pouco, mas acontece, porque eu vejo hoje que, fazendo um paralelo com a educação, leitura e educação, que a educação é algo que acontece a longo prazo, e quando começa a acontecer de verdade na vida dos alunos, é uma coisa, é algo maravilhoso, é algo que vale muito a pena. Resultado, né? É o resultado. É o resultado. E você, Arthur, dentro desse aspecto todo da literatura, da leitura, da escrita, da busca por conhecimento, tem algo que você já pode se dizer que se identifica, uma linha de pensamento, um caminho que você já pensa seguir? No caso, eu sou uma pessoa muito mista, eu consumo de muito, mas a minha, podemos dizer, especialidade, a parte que eu mais tenho conhecimento, é na parte do terror e do suspense brasileiro. Complementando um pouco o que o Mário disse, que ele foi para o âmbito mais infantil, você aprender a ler. Eu, nas minhas pesquisas e nessa convivência que eu passei esses 3 anos, em muitas comunidades de leitores, para entender como é que funciona essas ondas, que eu me refiro a ondas no mercado literário. Atualmente, a gente está numa grande produção de livros de fantasia e romance. Eles são dois gêneros que estão em ascensão no Brasil. Tem muitos desses livros sendo produzidos. Isso faz com que os livros do meu nicho, por exemplo, do horror e investigação e etc., eles sejam mais escassos, tem uma comunidade menor, mas uma comunidade muito fiel. Seguindo a regra do mercado, como tem menos, ali é mais valorizado. Exato. Então eu acredito que os leitores eles seguem ondas. Eles vão seguir a onda da fantasia e do romance. Os que se identificarem vão continuar nesse nicho, e os que não se identificarem vão para outros nichos. Você querer, como o Mário disse, quando você força alguém a ler um livro, você faz a pessoa ler o livro pela força, ela vai criar uma aversão à leitura. E isso é muito perigoso, porque a pessoa cria como se fosse um trauma. Ela não vai ter interesse em ler mais nada na vida. Então, é muita responsabilidade do professor em como ele vai apresentar esse conteúdo para o aluno. É onde entra a questão da percepção do aluno, né? É quando o professor conhece o potencial do aluno
e vai explorar esse potencial, né? Como é que o CEPACO, como é que você enxerga o CEPACO como escola, como instituição educacional, trabalhar isso no aluno? De forma bem sensível e particular. Quando eu falo sensível, é entendendo cada aluno, que cada aluno tem a sua perspectiva e sua maneira de visão de mundo. Aquela velha frase, cada cabeça, uma sentença. Tá? O CEPACO hoje está com um projeto Maralto, que esse projeto veio para ficar e para incentivar mais ainda a leitura, porque são livros maravilhosos, livros extremamente atuais. Quando eu falo atuais, quando falo dos problemas sociais, o que a literatura traz muito para a gente, livros que realmente nos dá a sensação de quero mais. O CEPACO traz alguns projetos e esses projetos, nós temos, por exemplo, a Estante Mágica. A Estante Mágica, os alunos já começam a escrever seus livros no primeiro ano do Fundamental 1. Então, é algo grandioso, é algo que vai ficar para a vida do aluno. E quando nós falamos, é esquecido. E quando nós escrevemos, é eternizado. Então, desde o primeiro ano, as criancinhas já estão eternizando a sua escrita. Nós temos também a nossa antologia também, que ocorre anualmente, e o Arthur participou a primeira vez também. Tive a felicidade de ler uma de suas escritas. Eu também já li o livro que ele está... Já li o livro dele, o início do livro dele, já iniciei a leitura, já conversamos tivemos algumas conversas bem importantes sobre o livro dele, fiquei assim fascinado pelo modo dele escrever, e eu vejo que o CEPACO, ele é aberto à cultura, é algo que não tem uma dimensão, às vezes há uma dimensão, não dá para mensurar o que está sendo feito, porque é algo, no meu ponto de vista, incrível para a escola, principalmente para os alunos e para a gente, professor, também, que sempre estamos buscando o melhor. E vamos mostrar um pouco desse resultado, né, desses projetos que são desenvolvidos na escola, tanto os que são desenvolvidos, como também aqueles que são apoiados pelo colégio, né? Temos aqui a antologia de Natal, nós fizemos ela ano passado, tive a honra da participação do Arthur, outros alunos também participaram, e cada aluno com escrita brilhante, cada aluno buscando, cada aluno com seu entendimento de mundo, com a sua visão, e cada aluno buscando o que realmente gosta de escrever. Aqui você tem nós temos poemas infantis, você vai entender o que uma criança vê do Natal, aquela simbologia, aquele lado mais imaginário. Né? Nós vamos ter a visão de um adolescente que vai mostrar já alguns problemas sociais, já vai fazer algumas comparações, e temos também a visão de alguns adultos, e aí vai professores, vai coordenadores, também tem alunos da rede municipal, estadual. É um projeto que abrange a sociedade, né? Então, nós temos aqui uma escola que tem um projeto que é significativo, que tem um significado mesmo, que hoje eu acho que é uma das pautas. Antes nós tínhamos o aluno protagonista, agora temos que dar significado ao que estamos fazendo, e temos uma escola que é ativa perante a sociedade. Né? É uma escola que é ativa perante essa sociedade. Temos aqui também a Estante Mágica, né? Esse aqui é um projeto também desenvolvido pela escola, que ano passado nós, professores, também participamos junto com os alunos. Eu escrevi o meu livro. Que já esteja fazendo uma década já esse projeto aqui. Eu acho que sim, E cada vez mais é um projeto que deve continuar, porque nós estamos incentivando a base, e se nós incentivamos a base, colheremos frutos incríveis no futuro. E aí, para trabalhar com alunos como, por exemplo, o Arthur, que já está chegando no ensino médio. Então, esse aluno trabalhado lá no fundamental, já se deparando com esse mundo da escrita, né, das histórias,
ele ser protagonista dessa própria história, né? Então você vai formar alunos muito mais capacitados, né? Verdade. E aí, por fim, eu acredito, tem o meu, né, o Bolo de Laranja, que também a escola adotou. E esse livro, eu acho que sai também sai do imaginário dos alunos, porque muitas das tirinhas feitas e escritas são situações de sala de aula, alguma brincadeira, algum carão às vezes. Então, o meu objetivo não só meu, mas de todos os professores aqui da escola, dar um significado para esses alunos, para todos os alunos, e mostrar que todos são capazes de realizar os seus sonhos. O professor Mário mostrou aí a obra dele. Já dá para a gente saber qual é a obra do Arthur, o que ele já está escrevendo, o que já começou, dá para revelar alguma coisa, por onde você está caminhando, enfim, o que você pode já dizer para nós? O meu projeto, no caso eu tenho 2 projetos em si, certo? Um deles foi estimulado muito pela escola, principalmente nos nichos infantis, que é uma história de ser uma crônica de uma menina que seria uma divindade que aprenderia com os humanos. É uma história bem leve, bem divertida. Eu usei ela... Ela não inspira, ela é inspirada. Seria mais ou menos assim? Exatamente. Eu chamaria ela de laboratório. Ela seria um teste de como a minha escrita flui. E o meu projeto maior, que é o que o Gilmário acompanhou, o Domingos viu também um pouco, que é A Última Morte, o nome dela. Ela fala mais sobre temas existenciais, ela é mais sombria e ela demonstra uma visão uma crítica muito pesada ao mundo de hoje, principalmente os descasos com crianças, adultos, e como a sociedade está muito fechada. Ele é muito pesado nesse ponto. Eu tenho o Instagram, que carrega o mesmo nome, Última Morte, _08. E uma coisa também que eu queria ressaltar com o CEPACO, que eu sou grato a esses projetos. E eu fico triste de não ter participado deles antes, porque eu passei parte da minha vida escrevendo só para mim e sem saber que tinha como isso ir para frente. Aí quando eu entrei aqui no início do meu ensino médio, eu vi que era possível e como a gente fez a antologia, eu fui pesquisando como foi que foi elaborada essa antologia. Então foi apresentado para mim o mercado editorial, ou seja, abriu uma brecha, um campo na minha cabeça enorme. Tanto que quando eu comecei a escrever, as minhas notas em linguagens foram aumentando, porque a gente vai estudando, querendo por um propósito e acaba atingindo outros. Então, de certa forma, ajuda até mesmo em provas de vestibular e ENEM. Olha que bacana, né? É um testemunho. Podemos dizer que é um testemunho e que bom, né? Que bom que tá. E isso pode ganhar realmente uma dimensão até maior, não é, Mário? O que você poderia, então, assim, falar? Pegando esse exemplo desse testemunho do Arthur, né? Para quem está nos assistindo, os alunos, aqueles que já despertam para essa questão também, porque eu imagino, e o Arthur pode também falar um pouco sobre isso, enquanto você está fechado naquele seu pensamento, como é a sua visão de mundo e a sua visão de pessoa, a partir do momento que você deixa de ficar fechado e se abre na obra que você escreve, em alguém que tem a oportunidade de conhecer, né? Como é que isso muda para você, né? Eu acredito que quando a gente escrever é um processo solitário, entendeu? Você precisa ter um tempo sozinho para poder conseguir escrever. Quando você abre o seu projeto para alguém, a sensação que passou para mim foi uma sensação de invasão, porque você sai da zona de conforto quando faz isso. Mas quando você se esforça e você percebe que o que você está construindo está de fato chegando nos ouvidos de alguém, e a coisa que eu mais gosto é quando a minha escrita faz alguém pensar, você percebe que o seu pensamento ele poderia ser uma solução para um problema que as pessoas não pensaram, porque você escondeu o pensamento. Quando você escreve, você expõe um pensamento que pode ajudar pessoas que você nem imagina. Então, eu acredito que escrever não é uma arte fácil. Você não vai... eu comecei a escrever agora, você vai terminar o livro em uma semana, você tem que ter a constância e você tem que ter ciência que o que você escreve vai gerar impacto na pessoa. Cabe a você saber se ele vai ser positivo ou negativo. E é muito satisfatório
o depois, mas durante é um processo duro. Exato. Então, Mário, pegando exatamente esse gancho aqui do que o Arthur falou, né, da importância que tem da escrita e de realmente explorar esses potenciais, descobrir esses potenciais que nós temos nos jovens, nos adolescentes, né, naquelas pessoas que muitas vezes estão retraídas e que a gente pode tirar delas muito mais do que elas mesmas achavam que poderia tirar. Às vezes, ficar atento é muito importante que os alunos entendam que o nosso papel é ajudá-los, tá? Ajudá-los e sempre tentar buscar e tirar o melhor de cada estudante, entender suas habilidades e trabalhar em cima dessas habilidades para que a gente consiga desenvolvê-las de forma satisfatória e que em futuro cada um consiga, em cima de cada habilidade, construir seu próprio caminho, não só na literatura, porque no caso do Arthur tem o dom da escrita, um dom maravilhoso, mas tem outros alunos que têm já outros dons, e assim, é trabalhar em cima de cada dom com muita sensibilidade e paciência que dá certo. Às vezes eu acho que por ser adolescente, nós já fomos adolescentes e a gente quer as coisas pro ontem, é como se fosse nós vivemos e principalmente por causa dessa globalização, o imediatismo está mais acelerado, né? Na nossa adolescência a gente queria também, só que com o tempo a gente vai entendendo que não deve ser trabalhado, a gente vai entendendo e conhecendo os caminhos, processos, como o Arthur entendeu, porque assim, quando eu escrevo o meu primeiro livro, né, o que eu pensei, poxa, os meus alunos têm que participar de um livro também, eles devem participar, porque quando eu escrevi quando eu cheguei no CEPAC em 2017, em 2019 a gente fez um livro de poesia todo artesanal. Aí eu tinha um sonho assim, mas só que bem longe de eu gostaria que meus alunos escrevessem um livro comigo, mas só que isso aqui é um pouco impossível, porque nem eu escrevi o meu ainda, como é que eu vou levar os alunos? Mas as oportunidades aparecem. A gente vai caminhando, nessa nossa caminhada, às vezes por mais escura que seja, mas vai clareando e vai abrindo meios e nós conseguimos tudo que nós precisamos. É isso. Nós já estamos caminhando para o fim do nosso podcast, né? O nosso Conexão CEPACO de hoje, que está trabalhando esse tema que é a literatura. Eu queria passar novamente a palavra aqui para o Arthur e para o professor Mário, para as considerações finais deles. E que se eles tiverem algo a mais para falar, daquilo que é importante para ser repassado para quem está nos assistindo agora, um incentivo que você pode dar, uma inspiração que você pode dar para aqueles, para despertar neles, né, o que despertou já em você. Enfim, fique à vontade, Mário, Arthur, agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente no nosso podcast e deixar o convite para que mais oportunidades você possa compartilhar com a gente. Com considerações finais, eu quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. E a coisa que eu gostaria muito de falar para as pessoas que estão pretendendo escrever e para esse nicho de escrita. Não é algo fácil, não é algo que você vai ver ganho imediato, mas é uma coisa gratificante. Você não é obrigado a seguir a carreira de escritor, mas você pode usar a escrita, vamos lá, para o meio financeiro. Você pode ter ele como uma renda passiva, por exemplo. Não é uma coisa sem futuro. Além de você contribuir para a sua comunidade, você vai estar contribuindo para a sua própria vida. Então, vai surgir tempos que você vai ficar com medo, você vai começar a querer rasgar seu livro porque você está vendo que ele está ruim, porque no olhar da pessoa que está escrevendo, tudo que ele está escrevendo é ruim. É normal chegar nesse ponto. Se você está nesse ponto aí é porque você se importa com a sua obra. Então, tem grande chance dela ser boa. Então, continue. Porque mesmo que ninguém te apoie, porque vai ser difícil alguém apoiar porque você não mostrou o seu projeto, você precisa continuar trabalhando, porque todas as grandes obras, elas foram construídas com o tempo. Você não vai saber o que ela vai dar se você colher antes da hora. Exatamente. É como compor uma música, né?
escrever um livro é como compor uma música, um poema, uma poesia, enfim, você tem que estar... Existe um momento exato para iniciar a escrita e terminar, construí-la, né? Professor Mário, também queria lhe agradecer mais uma vez a sua participação. Deixa aí a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Eu agradeço o convite, muito obrigado. Mais um podcast. É prazeroso falar sobre literatura, prazeroso falar sobre o ato de escrever. Muito feliz que o Arthur esteja aqui falando sobre o trabalho dele, falando sobre literatura. Gostaria de, como mensagem final, dizer para todos os alunos que tenham paciência conosco, tá? Acreditem na gente, que nós só queremos o melhor para cada um, tá? E eu deixo meu abraço, estudem, se dediquem. É isso. Fazer o registro aqui, aproveitar também, né? Já foi falado no início do podcast, de um grande incentivador nosso aqui na literatura e dos nossos grandes escritores que nós temos aqui na escola, né? Como o professor Domingos, o nosso diretor George Pimenta, né? Então a gente também homenageia e dedica esse podcast de hoje a eles, né? O George Maninho, né? Isso, Maninho. O Maninho, ele escreveu o livro dele, Minha Família é uma Empresa. É um livro maravilhoso, acho que todos deveriam ler esse livro. É um livro que mostra a essência da família, mas mostrando também um lado da... Um olhar, né? Com esse olhar. Um olhar de uma empresa. O CEPACO, falando assim, o CEPACO, quando eu falo CEPACO, a direção, eles têm esse viés para a cultura. O que eles querem para eles, o que o CEPACO quer para ele, vou usar o CEPACO aqui, vou usar a figura de linguagem, né? O que o CEPACO quer para ele, quer para os alunos. Sempre o melhor do mundo. É o melhor do mundo, tá? Então, muito obrigado pelo convite. Espero que futuramente estejamos aqui novamente falando sobre a segunda antologia, também apoiada pelo CEPACO. É isso. Final de podcast, o nosso Conexão CEPACO fica por aqui. Agradeço a você que sempre nos acompanha, né? Sempre nos assiste. E até o nosso próximo episódio, se assim Deus nos permitir. Um abraço e até a próxima. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado.